pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Frente a Frente Podcast. E hoje, mais uma vez, com um super convidado, hein? Aguardem que vocês vão ver muita história. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos digitando o que ele tem no currículo desde as 3 horas da tarde, para conseguir caber. Mas é uma alegria tremenda estar aqui nesse episódio. Também quero agradecer você pela audiência. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui. E, Gercísio, seja bem-vindo e dá o seu alô para nossa galera. Obrigado, Ronaldo. Obrigado por você que acompanha mais um episódio do podcast Frente a Frente. É uma alegria, um prazer ter você aí do outro da telinha, sempre nos acompanhando. Compartilha com quem você quiser essa live, esse episódio, se você tiver de verdade, que isso nos ajuda e muito. Como o Ronaldo falou, convidado mais que especial. Então assista esse vídeo até o final, que o conteúdo com certeza é muito importante. E hoje o nosso convidado é Alan Togni, secretário de governo, marido da Solange, pai do Theo e dentre outras qualidades aí que ele vai falar para nós. Alan, seja muito bem-vindo aí, gratidão do fundo do coração. Além do mais, a gente tem uma amizade de algum tempo aí, né? Então é uma alegria em receber e que você possa contribuir muito para nossa audiência e tenho certeza para nós dois esclarecendo algumas coisas. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Gercísio. Aos telespectadores que acompanham aí o podcast Frente a Frente, eu acho que uma nova metodologia moderna no mercado, né? Falamos há pouco a respeito disso. Para mim é um prazer estar aqui como amigo, primeiramente, né? E como esposo da Solange, como pai de Theo também, para a gente poder dialogar um pouco, contar um pouco da nossa história, né? Daquilo que a gente se propôs a fazer e daquilo que a gente vem fazendo, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente, como eu sempre falo, a gente não é dono da verdade e não acerta tudo, né? Mas a gente está aqui, grata satisfação, por poder compartilhar com vocês desse momento especial e desejar boa sorte para vocês nessa caminhada. Eu acho que vocês têm um futuro a brilhar, porque eu vejo que os talentos, eles estão em casa, né? Eles só precisam ser descobertos. São 5 meses. E vocês são bons para isso. Obrigado. Então obrigado. Alan, para nós começarmos, conta um pouquinho da tua história natural, da onde que você veio, como que você foi parar e aonde que nasceu essa, vamos falar assim, essa vontade, esse desejo para servir a população, que você mesmo já falou para nós aqui, eu tenho conhecimento disso, já serviu em vários setores, em vários segmentos, aí já foi conselheiro, dentre outras coisas. Da onde que você veio e se essa origem tem alguma influência aí no que tu faz hoje? Tá bom, eu vou contar um pouco da minha história. Isso é gratificante falar da raiz, né? Falar da essência, né? Familiar, né? Da onde eu vim. Eu resido em Lucas do Rio Verde há praticamente 3 décadas, né? Vim ainda criança com meus pais. Sou natural do Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Para quem talvez não conheça ou está chegando agora, Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, é de onde vieram as primeiras 22 famílias para Lucas do Rio Verde. Se criou o primeiro assentamento, inclusive de onde eu vim, de onde eu nasci. E na época, né, acredito que nos 40 anos mais ou menos, nós tínhamos um tio nosso que já tinha vindo para cá, se apaixonou pelo Mato Grosso, hoje é produtor rural aqui, criou sua família, tem seus netos e provocou meus pais, né? Desafiou, inclusive, a vir para o Mato Grosso, né? Eu acho que eu particularmente hoje sou muito grato a isso, a olhar para trás. Eu ainda era criança, mas o meu pai, com a coragem, né? Com uma mão na frente e outra atrás, viemos num ônibus da Medianeira, se eu não me engano, temos uma foto até hoje.
Se não me engano, eu estava com uma camisa do Grêmio ainda, porque eu sou gremista. Somos gremistas, inclusive, de família. E de lá para cá as coisas começaram a acontecer, né? Uma vida teoricamente difícil, não era fácil. Eu comentava com um amigo meu essa semana que quem tem uma raiz para compartilhar, assim, de como, digamos que dar valor àquilo que você já passou, né? A estudo de valores, exatamente, é a essência dos meus pais, né, que sempre procuraram dar a melhor disciplina dentro da medida do possível, com a humildade, com o respeito. E não tinha nada, né? Nós não tinha nada, tudo era muito difícil. Quando falam que as luzes se apagavam às 10 da noite, né, que era o gerador que ficava ligado, pessoas hoje não acreditam nisso, né? Mas isso foi, né? Por um longo tempo. E foi por um longo tempo. Né? Nós tinha, sei lá, 2, 3 avenidas, pedaços, trechos de pavimento. E como dizia lá no sul, nós andávamos de bicicleta ou a pé em carreiros aqui, né? Então eu compartilhei de tudo isso. Eu tive a oportunidade de, quando fizeram talvez as primeiras drenagens dentro do município de Lucas do Rio Verde, inclusive de andar dentro do estudo. Era criança, né? Então, e sempre fui muito fã do Lucas do Rio Verde, né? Sou extremamente apaixonado pela nossa cidade, né? Em si, por hoje fazer parte de um contexto da sociedade de ajudar a construir, né? Dentro do meu tempo, obviamente, preservando aqueles que já nos antecederam, né? Cada um, obviamente, no seu tempo também contribuíram muito, né? Uma cidade construída a várias mãos para se tornar o que se tornou hoje, referência a nível de Estado, a nível de Brasil, a nível mundial. Uma bela cidade para se viver, né? Eu acho que eu, olhando para trás, né, da minha origem, da onde eu vim, do que nós possuímos, o meu pai, dentro digamos que assim, da audácia dele, mas um cara extremamente seguro, né? Dentro, um cara bem rígido, né? Nunca demos um passo maior do que a perna pudesse dar. Então, isso é uma coisa que eu também aprendi. E construímos isso ao longo do tempo, né? Ao longo da história. Hoje, meus pais já não moram mais aqui, faz alguns anos que eles se mudaram, né? Tem uma pequena propriedade de pecuária no interior do Mato Grosso, na região norte. Inclusive, meu filho, nesse momento, está passando as férias dele lá, escolar, né? Esteve aqui com os avós maternos recentemente e agora está com os meus pais. E a gente segue otimista, como eu falei no início da entrevista, trabalhando bastante, com muita dedicação, e ainda conseguindo dormir à noite, né? Isso é importante. Talvez seja o mais importante, né, Alan? Senão não justificaria, né? Eu sempre falo, não tem... Eu gosto de falar, não tem investimento melhor na vida do que tu chegar em casa e ter uma família de braço aberto te esperando e ter um travesseiro que te traga conforto. Esse, para mim, é o melhor investimento que o ser humano pode fazer. Porque o cara chegar em casa e não ser bem-vindo, ou chegar em casa, deitar a cabeça do travesseiro e se encontrar com ele mesmo, talvez a pior companhia da pessoa seja ela mesma, né? Então é importante a gente estar bem fazendo o que é certo. Você falou, ponderou muito bem, e é muito importante as pessoas entenderem, principalmente, vamos falar assim, a nível Brasil. Lucas do Rio Verde se destaca até nisso, né? Na questão de gestão pública. Mas em se tratando de política no Brasil, existe um preconceito ainda que parece que as pessoas erram de propósito, né? A gente vê muito o contrário isso aqui em Lucas do Rio Verde. E com certeza absoluta, as pessoas que trabalham, que se dispõem a servir o público, vão cometer erros. É do ser humano cometer, mas não propositais, né? Tanto é que você vê, os resultados são muito maiores, o que entrega é muito mais. Ontem mesmo, eu recebi um colega
de profissão aqui, de assessor de investimentos. O cara ficou encantado. Ele não conhecia Lucas do Rio Verde. Falou, cara, não acredito que isso aqui existe. Ele deu uma volta em Lucas e ficou encantado. Falou, cara, se é o sonho umas avenidas desse jeito. Ele falou, cara, ciclovia? Ele falou, você tá doido. Então, o resultado fala por si só. E de tudo isso, Alan, que você contou, o que eu vejo, o que eu sinto, é muita gratidão por Lucas do Rio Verde, né? Por tudo isso que você falou. E o que contribuiu? Foi um convite? Como que você entrou para a vida pública? Porque até então tu é um verdense normal, vamos falar assim. Eu acho assim que, posso dizer com a maior franqueza, como eu falei agora, olhando lá atrás, o meu círculo de amizades, embora eu, enquanto criança, enquanto adolescente, hoje adulto, sempre foi um círculo de amizade mais velho e mais experiente do que eu. Eu nunca procurei me relacionar com pessoas que fossem, digamos que de idade menor do que a minha, ou que teoricamente não pudesse contribuir com a minha vida, talvez profissional, e que eu imaginava pela frente. Então eu acho que eu reconheço a minha audácia dentro do meu jeito de ser, me considero talvez pacificador, não sou uma pessoa de conflito, uma pessoa de prepotência, não é meu perfil, nunca foi. Então você me conhece muito bem, mas isso é uma das características que eu sempre procurei preservar para ter, obviamente, boas pessoas próximas, E a gente não precisa ter vários amigos, preferência que tenha poucos, mas que valem muito bons, Então eu sempre procurei conservar isso muito bem, e foi isso o segredo de muitas coisas ter dado certo, acredito eu, que na minha vida familiar. Pessoas que enxergam longe, pessoas com boas sabedorias, que teoricamente talvez passaram dificuldades na vida, mas que enxergaram um futuro próspero, que conseguiram alcançar. Tenho a grata satisfação de ter amigos excelentes. Isso foi, para mim, sem sombra de dúvida, a chave que me ajudou em chegar onde cheguei, construir a minha história. Então, entrei na vida pública, digamos assim, a uma determinada situação, considero ela ótima, e os desafios começaram a surgir, eu nunca tive medo de encarar. Eu acredito que na época, não acredito, tenho certeza disso, eu cheguei a ser o secretário mais jovem da história, com 23 anos de idade. O Aloysio Bassani, que inclusive é meu amigo, foi o segundo, porque ele foi por 24 anos secretário de esporte do município. E não tive medo desse desafio. Tenho pessoas muito boas, próximas, por exemplo, um grande incentivador meu, que na época era o Dirceu Camilo Cosma, um grande líder, fez tudo o que pôde no seu tempo, na sua época, que começou lá muito tempo atrás. Mas ele foi uma das pessoas que, além do nosso atual vice-governador Otaviano Pizzitta, que me fez o convite e me motivou a encarar. Eu me lembro de uma frase que ele falava para mim, e ele falou por diversas vezes que quem está público, talvez seja a melhor e a única oportunidade que nenhuma faculdade pode doar para nós. E isso, é claro, que ao longo dos anos a gente pode perceber isso, porque você precisa pensar em todos e não só em si. Você precisa servir todos. Hoje nós temos... Principalmente se servir. Exatamente. Além de não ser pontual, não vou favorecer, não tem favorecimento, e o que eu vejo mais de integridade, e eu tenho certeza absoluta disso, e que você tem muito,
é não se servir, é servir, né? Então, e com tudo isso, né, eu sempre digo também, nós temos hoje aproximadamente, pelo último censo, a gente acredita que mais, mas em torno de 90 mil patrões. Então, isso aí, a gente tem que estar à disposição da sociedade pelo lado cooperativista, né? De cooperar mesmo, de cooperar com o próximo, poder contribuir. Tem problema de toda a ordem, assim, né? Seja lá em infraestrutura, seja lá em saúde, que é uma chave número 1, talvez. E não tem dia e não tem hora, né? Eu tive lá no passado, como secretário de infraestrutura, fui um diretor do SAI por um determinado período, que é a autarquia de saneamento, água e esgoto. Tive um período como secretário de Agricultura e Meio Ambiente lá atrás, ano passado. Tive a oportunidade de ficar como secretário de Finanças em determinado período também. Então, acho que as coisas vêm somando, né? Como eu falei, a gente não acerta tudo, não é dono da verdade. Mas a gente procurou construir isso sólido, né? Com bastante respeito, com bastante austeridade. Não só com o time de servidores públicos que a gente tem no Cruzeiro Verde hoje, que é admirável. São pessoas que constroem, são pessoas que nos ajudam, né, a batalhar, seja em qualquer área. Não vou aqui nominar, porque todas elas, cada um dentro da sua essência, contribui para construir a história de Lucas do Rio Verde. Alguns há 20 anos, outros há quase 30, outros que estão chegando agora, né? Para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Com qualidade, com excelência. E eu sempre digo também que o difícil às vezes não é fazer, o difícil é manter o serviço público, né? À medida de que as coisas crescem, e a gente tem procurado atentamente olhar ao crescimento um pouco de uma certa forma condensado, para não deixar o negócio desenfrear, perder o equilíbrio, perder aí a forma de procurar gerir e levar serviços públicos de qualidade para a sociedade, seja lá em qualquer canto ou qualquer bairro. Desde a limpeza urbana, desde um PSF, desde uma escola. Então, tudo isso são cuidados que a gente procura, né, através do nosso líder, Miguel, cuidar no detalhe, né? No detalhe, estar próximo, né? Ouvir, a gente tem que ter a sensibilidade de ouvir o cidadão, o munícipe, ouvir o servidor, ouvir a dificuldade, ouvir aquilo que a gente precisa melhorar. Hoje mesmo eu até participava de uma reunião com a turma da infraestrutura, que são pessoas que nos ajudam a cuidar do capricho da cidade, né? Embelezamento da cidade, a florzinha que você vê lá no canteiro, lá no rotatório, Tudo garadinho, organizadinho, bonitinho. a recuperação do asfalto, o patrulhamento lá na estrada do interior, a execução do novo pavimento, a obra que está subindo ali, ou que está subindo lá. Então, assim, é um time engajado, né? Bastante audacioso, assim dizendo, porque eles carregam também, né, o histórico de competência, o histórico de responsabilidade, o histórico de fazimento, né? Acho que esse é o lema que eles têm, que eles visualizam, né, dos líderes, visualizam dos anseios da sociedade. E tenho certeza que, sem sombra de dúvida, a maior preocupação nossa é manter o serviço público de qualidade. Isso é fato e claro para nós. Que lição, hein? Não. Manter serviço público de qualidade. É a arte do trabalho, só que não à toa que pessoas, vamos falar assim, tão bem qualificadas, igual você falou, estão à frente das pastas e outras tantas quantas muito bem qualificadas, assessorando todo mundo, que eu sempre falo. Não existe pessoa mais importante ou pessoa menos importante. Existe pessoa com mais responsabilidade ou com menos. Só isso.
Cara, você pode ter o prédio mais lindo do mundo, que a gente tem um prédio bonito da prefeitura. Mas se tu não tiver zeladores bons que mantenham aquilo limpinho, a equipe para dar manutenção e deixar redondinho, vai à ruína. Então, e aí o prefeito? Cara, é tão importante quanto a zeladora. Ele só tem atribuições e responsabilidades que uma caneta pesa mais que a outra. Essa é a diferença, mas todos são pessoas muito importantes e que sem elas, com certeza seria notado grande diferença, principalmente na administração pública. Eu acho que o exemplo que você cita, normalmente, de exercício, de ter uma estrutura aparentemente bonita, grande, tal, bem pensada no passado, é também uma preocupação enorme nossa, porque a gente sempre se preocupa com o ser humano. Primeiro passo é o ser humano. Se o munícipe, de qualquer forma, resolvido ou não, foi bem atendido, ou se ele está sendo bem atendido. Isso, inclusive, é uma preocupação latente e frequente, né? Eu, como líder da gestão de pessoas, também sempre me preocupo com isso. Eu não gosto de ver pessoas embalcando, esperando uma resposta ou um atendimento. Nós precisamos estar perto. E o exemplo de eu ser igual ao B ou C ser igual ao B é o mais claro. Ninguém é mais que ninguém. E às vezes a pessoa está em busca de uma informação. Como na humanidade hoje, o ser humano está com uma dificuldade imensa de ser ouvido. Talvez a doença que mais mate e que poucos sabem, né, que é a depressão, que é uma série de coisas que acarreta nisso, e muitas vezes por falta de ser ouvido ou de ter uma sensibilidade de contribuir ou algo do tipo, com um conselho ou um bom atendimento. Faz a diferença na vida das pessoas. Então acho que isso é uma tarefa árdua também, né? Ajudar a cuidar das pessoas, assim como é manter e zelar daquilo que tem feito. Eu tenho uma pergunta para você, Alan, mas antes nós vamos para o intervalo, não? É pedindo. Vamos para o intervalo, então sai daí, vamos já voltamos. Estamos de volta, é um prazer mais uma vez falar que você é importantíssimo aí do outro lado da tela, nos acompanhando. E aquele recadinho importante, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal, para que você possa ser avisado cada vez que nós entrarmos aqui com os nossos episódios do Frente em Frente Podcast. Estamos aqui com essa figuraça, né? Alan, você comentou antes aí sobre a questão de vir com a família de lá, vieram no ônibus da empresa Medianeira, isso há 30 anos atrás, né? O que eu queria que você discorresse assim um pouquinho é a questão daquela época. Você imaginava, você e das famílias que vieram, né? Que Lucas do Rio Verde seria hoje uma referência em vários segmentos para a nossa cidade, no estado, né? Aí nesse país hoje, a gente vê aí um alcance, né?
em todos os segmentos que o prefeito Miguel sempre fala que é uma cidade de oportunidades. Mas você, Alan, imaginava que a cidade cresceria de uma maneira tão rápida e de uma representação tão importante para todos? Talvez eu nunca imaginasse que eu iria ajudar a construir o slogan de cidade de oportunidades. Eu não imaginava onde é isso. Se eu disser, eu estaria mentindo. Mas eu confesso que eu tive a oportunidade de ficar um período fora, uma época que eu trabalhei fora. Conheço vários estados do Brasil. E eu vou falar assim, pelo que eu via, né, e escutava meus pais falando, que as coisas iriam dar certo. Como? Eu talvez não saiba dizer como. Mas eu me lembro que com o trabalho, o árduo, né, minha família, meu pai, trabalhava fora, minha grande, falava, eu imaginava, né, eu ficava sentado na frente de casa e acompanhei muitas histórias, assim, o exemplo da Martinello, né? Nós vimos a Martinello nascendo aqui dentro da cidade. Eu me lembro de funcionários, inclusive, que alguns até hoje trabalham, assim, sabe? Como as coisas iam acontecendo, né? Eu me lembro de uma visita que o Otaviano Pivetta fez na escola essa de Queiroz, se não me falha a memória, talvez isso em 1998, e que tinha a escola e a piazada jogava a bola na quadrilha de terra atrás do lado da escola. E ele falou, ó, eu construir uma escola de verdade para vocês, né? E foi onde desenhou o modelo que saiu a nível Brasil, a nível país aí, que fez a escola Olavo Bilac, né? Então eu consigo, né, com convicção, olhar para trás e lembrar de algumas coisas que começaram, né, por onde foi começado e que certeza que daria certo. Talvez eu imaginava a de estar onde estou, entendeu? Não imaginava isso. Mas eu sempre tive a convicção de que para onde eu fui, para onde eu passei, e olhando de onde eu vim e a origem, das vezes a primeira vez que nós retornamos ao Rio Grande do Sul, uma viagem de passeio, foi 10 anos depois do que nós estávamos. 10 anos depois que nós estávamos aqui. Então, é porque as coisas de fato não eram fáceis. Eu ia falar, isso é tamanha dificuldade, não era por querer ou não querer, não. É que era dificuldade. Eu gosto de escutar essas histórias, e eu gosto de escutar, eu já escutei várias vezes o Miguel falar, o Otaviano falar, o Marino falar. Tá muito mais fácil viver hoje. E eu me lembro, se acabasse a chininha de passar no pão, eu me inicia o pão e passava açúcar. Então, assim, não era fácil. Não adianta dizer que era fácil. Meus pais trabalharam no doído para dar a condição que a gente precisava para viver uma vida saudável, mas não tinha regalia, ele nunca teve. Então, a gente foi criado dessa forma. Mas eu, voltando a falar, eu quando saía para fora e quando saio, né? A gente sempre enxergou, falou assim, não, nós estamos no paraíso. Nós estamos no paraíso. E hoje, com mais convicção ainda, né, apaixonado por Lucas do Verde, apaixonado por Mato Grosso, ver o que aconteceu ao longo do período, a transformação que nós tivemos, né, da cadeia da agroindústria, do nosso agronegócio como um todo, da industrialização dos processos, né? Eu acho que isso foi algo precursor, obviamente, com muitas cabeças pensantes. É um exemplo de pessoas que ajudaram a construir isso lá atrás, que pensaram, né? Aí eu volto a falar de ter as amizades que tenham pensamentos audaciosos, que você possa se espelhar e que você possa obstruir o mínimo possível para
para te ajudar a crescer. Eu acho que olhar para trás e olhar para frente hoje tá escrito que iria dar certo e deu certo. Entendeu? E hoje poder ajudar a construir isso, né, dentro de um período, eu sempre falo que nós estamos como gestor público, né? Não tenho isso como uma profissão, tenho, né, profissão em iniciativa privada, eu gosto do que eu faço, tenho tranquilidade para falar que hoje não era um anseio meu estar no serviço público, nem um momento. Poderia estar muito bem cuidando das minhas coisas, cuidando da minha família, mas uma missão de soldado, né, de time, de participante, atuante dentro do conselho criador que a gente tem e que respeita muito, né? Eu acho que a gente se coloca na obrigação, embora seja bastante árduo, né? Se colocar à disposição da sociedade para fazer o melhor, para fazer tudo aquilo que a gente se propõe a cada dia. Só para complementar, se você que você fazer a próxima pergunta, eu tenho acompanhado os jogos e os jornais estudantis que estão acontecendo aí, claro que foi até amanhã, né? E aí hoje eu almocei lá, eu almocei do lado de uma arte de ficção. E eu perguntei onde ela falou, a cidade não lembro, e eu falei assim, qual que é a sua avaliação da estrutura? Ela falou, não, eu sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada então, por esse lugar. Eu só estou triste com uma coisa, eu não posso vir morar agora. Eu queria muito vir morar aqui, porque aqui, ela falou, tudo funciona. Ela falou, eu estou impressionada mais uma vez, né? Para deixar a gente com mais expectativa e com mais vontade de ir morar para cá. A abertura dessa vez dos jogos estudantis foi algo que eu nunca tinha visto na vida. Então é muito gratificante para a gente que mora ali, ver esses feedbacks muito positivos, né? Que é o que você acabou de comentar. Era uma coisa que foi escrito que ia dar certo e deu certo, né? Então, graças a essa equipe que você falou, que está à frente das pastas aí, fazendo qualquer coisa que funciona realmente da maneira que precisa, que seja realmente feito. Né? Alan, talvez seja uma das maiores curiosidades da nossa audiência aí, e também é uma minha. O que um secretário do governo faz? Olha, essa pergunta não é difícil de responder, né? Para algumas esferas públicas tem isso como chefe da Casa Civil, como chefe do gabinete, como diretor de governo, né? Ao exemplo do governo do estado, Casa Civil, e alguns municípios fica entre chefe de gabinete e diretoria do governo, né? Então, ali atrás a gente tinha esse chefe de gabinete, no passado tinha diretoria do governo, e por uma intenção gestora, visionária, né, que nosso prefeito Miguel e Campice Márcio, eles entenderam que poderia ser ramificado e criado no formato de secretário do governo, que apresenta a mesma figura, né, que ajuda, como eu sempre falo, eu teoricamente ocupo a posição de braço direito dos dois, linkado praticamente todos os dias, a qualquer momento, diretamente com o prefeito Miguel e com o Márcio também, à disposição de tudo aquilo que for necessário, para ajudar a liderar um time. É exatamente como um time de futebol. O técnico, mas tem ali os jogadores, e tem o diretor técnico, tem os auxiliares, tem um time por trás disso, para fazer acontecer o exemplo do que o Zé X falou, né, do exemplo da área esportiva, daquilo que vem sendo feito, né, liderado por um jovem, né, que é o Jackson Timóteo, com uma equipe fantástica, também idealizada por ele, com todo o apoio nosso, que coloca uma mão na massa para fazer acontecer, né, tem todo o nosso apoio. E há um contexto sobre isso, né? Por que há um contexto sobre isso? Eu preciso comprar as ideias, né, de cada um desses jogadores.
eu preciso ouvi-los, eu preciso ajudar a defender as ideias. Lembrando que a gente tem um plano de ação, um plano governamental, né, registrado, inclusive, né, como o nosso líder número 1 fala, e nós temos uma procuração com prazo e data de validade, né? para cumprir e entregar aquilo que a gente Mesmo colocou, né? Exatamente, aquilo que nós mesmos nos propomos a entregar para a sociedade. Então, quanto mais proximidade estiver com o time todo, mais facilidade para poder gerir e fazer acontecer, né? Porque precisa sair do papel. Eu tenho a grata satisfação de poder, inclusive, ter trabalhado com alguns deles no passado, né? E posso dizer com tranquilidade que tenho um excelente relacionamento com todos, um relacionamento de respeito, de confiança, de credibilidade. Tenho a tranquilidade que eles também veem isso em mim, têm isso em mim, para que a gente some esforços e possa construir juntos, né? Eu sempre falo que nós não temos tempo para perder. Nós não podemos ser amadores. E eu volto a falar, a gente também não acerta tudo, não somos donos da verdade. Mas com muita dedicação, bastante maestria, com espírito de fazimento, com espírito pacificador, respeitoso, que tem que gerenciar conflitos, tem que gerenciar dificuldade, tem que gerenciar ego, tem que gerenciar tudo isso. Somos seres humanos imperfeitos, todos nós. Mas eu tenho a grata satisfação, respondendo a tua pergunta, de como figura de secretário de governo, liderar um time coeso, né? Cada um sabendo da sua responsabilidade, e que abaixo de nós tem hoje 2.458 colaboradores, né, para fazer a máquina funcionar. Uma das maiores empresas. A segunda maior empresa de Lucas. Segunda maior empresa de A segunda maior empresa de Lucas do Rio Verde hoje é Poder Público. E só deu certo e continuará dando certo pelo olhar visionário que sempre teve de cuidar daquilo como se fosse nosso. Como se fosse deles, cada servidor cuidando como se fosse seu, fazendo, né, fazendo com responsabilidade, independente da área. Eu tenho franqueza e tranquilidade para falar isso. Tenho um excelente relacionamento com os servidores públicos, independente de qual seja. Pode ser o cara que está lá na praça, pode ser o zelador, pode ser o guarda do patrimônio, que nos recebe todo dia às 5 e pouco da manhã, 6 horas, e que ao final do dia ele está ali para se despedir, desejar uma boa noite e até amanhã. Então, assim, acho que com muita humildade, com muito respeito, né? E isso vem de cima para baixo, né? A gente procura preservar a mente e sempre falar, olha, façamos o nosso melhor, independente de para quem quer que seja, preservando o bom relacionamento, o respeito e qualidade, eficiência em tudo aquilo que a gente for fazer. Até porque o respeito dos colaboradores tem que ter na hierarquia de patrão por então isso é importante que tenha. Que os que estão não abaixo, mas que estão na linha de frente precisam saber que ele está para gerenciar tudo isso. E é um conceito muito interessante, eu adoro esse conceito, que é justamente de você fazer o teu melhor. E as pessoas muitas vezes esquecem. Mas eu estou aqui por causa do secretário, eu estou aqui por causa do... Não. Quem vai deixar marca na pessoa que você está tratando é você. Essa pessoa não vai nem lembrar daqui a 5, 6 anos, provavelmente não, quem era o prefeito, quem era o secretário, não vai lembrar. Mas vai lembrar da pessoa que atendeu ela e a forma com que tratou. Então é muito importante, eu sempre falo com todo mundo, faça o teu melhor.
Independente do lugar que você está ou por que você está vestindo a camisa. Porque no final das contas, o que vai valer? A imagem e o trabalho que você fez. E dentro disso, Alan, você vamos falar assim, está diretamente conectado e é o líder de todos os outros secretários. Correto? Correto. Entendendo que eu já fiz essa analogia e acredito que eu vou fazer em quase todos os podcasts. Tu é uma pessoa. Sim. Teus colaboradores, ou quem trabalha contigo, teus pares ou liderados, são pessoas. Você serve para uma sociedade que são pessoas. Ah, mas nós vamos ter que fazer regra para empresas. Empresas são pessoas. É uma pessoa que foi lá, constituiu, e são pessoas que trabalham para fazer da empresa. Em resumo, a sociedade existe por causa das pessoas. E as pessoas precisam ser orquestradas Eu falo orquestrada que inclusive, o prefeito Miguel gosta bastante de falar disso. Liberadas. 2 pontos. O que é liderança para você e como é liderar através, principalmente do que você falou, do exemplo. Para mim, assim, os liderados se esperam no líder. Eu sempre digo. E só um parênteses também, rapidinho. E um liderado, nunca um liderado nota 6, nunca vai seguir um líder nota 6 ou 5. Ele só vai seguir um líder nota 7, 8, 9 ou 10. É importante entender isso também. Então, como eu estava dizendo, né, os liderados se espelham no líder, né? Se eu quiser dar exemplo, eu preciso ser exemplo. Aí eu acho que eu procuro fazer o meu melhor, embora, nem eu falei, a gente é ser humano, mas tenho a certeza de que dentro dessa essência de ser líder e liderar, há um segredo, há vários segredos, né? E cada um tem um formato de gerir, um formato de liderar pessoas. Eu considero a humildade talvez uma das principais chaves para isso, né? A honestidade já vem dentro do caráter do ser humano. Então pratique se você se serve ou não, mas deveria servir para todos. Infelizmente eu não servo. Para que eu possa sim ser de fato exemplo para as pessoas, para os liderados e assim por diante. Então, a gente procura se reunir com frequência, nós temos reunião semanal, né? Temos reunião mensal. E eu, abaixo de mim, eu também tenho um time de líderes que me ajudam a construir, que me ajudam a formatar, que me ajudam a executar aquilo que eu me considero desafiador. Eu gosto de desafiar, eu gosto de provocar, eu gosto de que a pessoa se mova, se movimente. Eu sempre falo, principalmente com a questão que envolve vários procedimentos administrativos, assim dizendo, processos e tal. No exemplo de licitação, do departamento de compras, saiam da zona de conforto. Quando chegar ou trouxer algo para mim, eu já quero que aquilo tenha opções, tenha visões de que já estudou aquilo, que já pensou sobre aquilo, para que a gente possa, a exemplo de vários bons gestores públicos, os processos se levam à desburocratização, à eficiência. Qual é o maior legado do serviço público? Se chama lucro social. Então, para tornar lucro social evidente e latente na vida do ser humano, precisa ter pessoas. Tem pessoas por trás disso. Tem pessoas na educação, tem pessoas na saúde, tem pessoas no esporte, tem pessoas no SAI, tem pessoas na assistência social, tem pessoas nas finanças, na agricultura, no meio ambiente, na infraestrutura, em todas as áreas. Cuidando de pessoas.
cuidando de pessoas. Então, eu acho que se nós procurarmos sermos bons exemplos, dali já parte o primeiro legado, ou talvez um legado para que as coisas aconteçam, né? E sempre se manter perto, né? Eu acho que a gente tem que defender, a gente tem que auxiliar, a gente tem que apoiar, a gente tem que motivar, né? A gente precisa investir nas pessoas, em qualificação. Eu acho que me considero também nesse aspecto bastante participativo, sempre provocando meu time, provocando os demais liderados para buscar conhecimento, para buscar suporte, para buscar inteligência artificial, para mais tecnologia e menos gente. Nós temos exemplos claros de coisas que estão acontecendo, positivos, né, dentro do artifício público hoje, mas com benefício para a sociedade. Um exemplo da própria Guarda Armada nesse momento no município. Isso era um sonho. A gente trabalhou bastante para isso acontecer, devolver segurança pública de qualidade para a sociedade, se tornar referência. Fizemos um cercamento digital de fibra ótica hoje de 120 quilômetros do rede, né, para conectar todos os prédios públicos e todos os segmentos que possam prestar serviço com eficiência, sem ter problema de cair sistema. Estou criando um laboratório de tecnologia e informação liderado por jovens audaciosos, pensadores, sérios, né, que nem diz o ditado, mas que por trás disso tem pessoas. E sem exemplos, elas não vão fazer as coisas acontecer. Então, acho que se cada um de nós, né, na figura isso falando como gestor público, né, não esquecendo que tem a finalidade política. Eu, teoricamente, também sou um agente político, né, que estou ali. O prefeito é eleito, né, pela sociedade, mas não deixa de ser. Mas nós procuramos conduzir, como eu falei no início, como a iniciativa privada. Não tem apadrinhamento de A, de B ou C. Não tem. Não é esse o caminho. O caminho é procurar ter pessoas comprometidas com aquilo que façam e que possam entregar para a sociedade lucro social. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos encerrar. Nosso tempo acabou. Sério? Felizmente. Rapaz, o tempo não vai se ter que acabar, vamos acabar, velho. Vou deixar meu recado depois, se você... Quero primeiramente, Alan, gratidão enorme. Eu sei que não é fácil essa jornada e eu sei que vocês começam cedo, tá? Principalmente você, eu sei que também começa cedo. E nós estamos gravando aqui, já são 19 horas. Então, obrigado mesmo por essa disponibilidade. Quero parabenizar também pelo bom trabalho que está desempenhando. E já fica o convite aqui. Espero você de novo aqui no podcast. Vamos intimar aí para nós falar. Tem uns 2, 3 tópicos aqui que ficou fora. Na próxima vai ter que voltar. Então, gratidão enorme, Alan, por você estar aqui nesse podcast conosco. Exercício, obrigado mais uma vez, mais uma semana. Junto, vamos para frente, vamos acelerar. E a você também, gratidão enorme. Desejar a você uma extraordinária semana e que Deus sempre te abençoe. Alan, suas considerações. Gratidão, Ronaldo, meu amigo, assim dizendo, né, de longa data, não é de hoje, exercício. Parabéns também pela audácia de fazer, né, esse programa com uma boa essência, né? Acho que isso é fantástico. Já tinha te falado isso, né? As pessoas precisam se conectar melhor, precisam ter informação. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Agradecer pelo convite, agradecer aos telespectadores que me acompanham ou que irão nos assistir. Mais uma vez, muito obrigado. Contem comigo, estou à disposição e a gente está aí para somar. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo lá. Só para complementar, pegar no gancho do que você falou,
Nossa, para até o projeto do Ronaldo, eu sempre tive um sonho de fazer algo assim que levasse uma informação muito transparente à sociedade. E às vezes tem pessoas que trabalham, que fazem diferença na sociedade, mas que as pessoas que ficam do outro lado da telinha não sabem disso. Então, nosso intuito, o intuito meu do Ronaldo aqui é sempre trazer pessoas que conhecem esse programa, vão enriquecer esse programa e levar informação, com certeza, com transparência, seriedade e com assuntos que realmente sejam importantíssimos para a nossa cidade. Obrigado, filho. Vamos ficando por aqui. Eu quero pedir a Deus que abençoe a sua casa, seu lar, sua família, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e receba aí, no conforto da sua casa, sempre os nossos episódios. Um abraço a todos e até mais.